Pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui gravando mais uma vez o estudo da semana e nessa semana nós vamos estudar o estudo de Shemini, né, que seria o oitavo em hebraico. E esse estudo ele compreende do capítulo 9 ao capítulo 11 de Levítico e tem muitos outros textos aqui que eu separei, né, para nossa leitura, para nossa meditação, para esse estudo que foi feito aqui. Eu quero passar para vocês. Se vocês não leram os textos que eu deixo aqui na descrição, antes de você ver esse vídeo, eu sempre recomendo, leia todos os textos e você saberá com melhor precisão tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Bom, se você já leu, então abra sua Bíblia ali junto comigo, em Levítico, né, capítulo 9, nós vamos começar o nosso estudo. Aqui no capítulo 9, nós vemos que Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. O autor, Russell Shedd, ele traz uma definição bem completa para esse capítulo que eu achei bastante interessante, que diz assim: as três partes essenciais do capítulo são, primeiro, os mandamentos, segundo, a execução dos mandamentos e terceiro, a aprovação divina pronunciada sobre aquilo que havia sido feito. Então aqui a gente pode entender de todo esse capítulo que foi dado um mandamento para se cumprir. Foi feita a execução desse mandamento e se vê a aceitação desse mandamento. Algo interessante que eu quero chamar a sua atenção é no capítulo 9, verso 9, diz: os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. O que eu quero chamar a atenção para você nesse texto é que aqui fala que os filhos de Arão, ou seja, eles estavam juntos com Arão, ali fazendo esses sacrifícios por si e pelo povo, né? E aqui já pulando já para o capítulo 10, a gente vê aqui no verso 1 que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre estes incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui o texto está falando que, primeiramente, Nadab e Abiú, eles pegaram seus próprios incensários, né? Aqui no verso 1 ele fala, olha só, cada um o seu incensário, ou seja, não pegou o incensário do tabernáculo, pegou o incensário dele próprio, cada um pegou o seu incensário, pegaram um incenso, né? E o incenso deles, e foram lá para a tenda. E isso não foi o que o Eterno pediu para ser feito. Conforme a gente viu no capítulo 9, que foi dado um mandamento, foi executado um mandamento e houve aceitação. Aqui eles tomaram por conta, né, e quiseram fazer por conta. E aqui a gente tem uma pista no Levítico 10, verso 9, que o Eterno fala assim para Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Ou seja, muito provável que os dois entraram na tenda da congregação, entraram nesse local bêbados, totalmente fora de si, fora de controle, né? E acharam que poderiam executar aquilo que queriam. Ou seja, tentaram desobedecer às ordens diretas de Deus para seguir os seus mandamentos que foram prescritos aí. E aqui a gente pode ver algo que a igreja em si, ela tem dificuldade de entender, que é o cumprimento dos mandamentos de Deus, né? Aqui no capítulo 11 de Levítico, eu obviamente não vou ler todo esse capítulo, eu até vou abrir em Levíticos 20, verso 25, que resume muito bem esse capítulo 11 de Levítico, que diz assim: fareis, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Então aqui o texto a gente já tem a primeira questão, porque o que acontece? As igrejas não aceitam Levítico 11
pegam vários textos do Novo Testamento para alegarem que Jesus ele veio, e porque Jesus veio, então houve uma purificação de todos os alimentos, e não é mais o alimento que entra que contamina, mas é o que sai do homem, que é um texto muito mal compreendido. Uma hora eu vou até fazer um vídeo explicando sobre isso. E outros textos, como também em Romanos capítulo 14, que fala lá que não é para fazer mais discriminação por causa de quem come, né? Porque se você come, o teu irmão não come, e aí você vai estar pecando porque ele não come, né? O débil come legumes, e é mais ou menos isso que está escrito lá em Romanos capítulo 14, e outros tantos textos que também são distorcidos, como Colossenses 2,16, que ninguém vos julgue por causa de festas, lua nova, dias de sábado, ou por aquilo que vocês comem. E tudo isso é colocado como sendo, não, tá vendo? Tá tudo sendo autorizado, não precisa mais fazer distinção de alimentos. Jesus, quando ele veio, ele purificou tudo, tá tudo purificado. Aí eu deixo uma pergunta para você. O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar pecadores ou purificar alimentos? É uma pergunta que você tem que analisar, né? Se você responder, não, Jesus veio purificar alimentos, mas veio salvar as pessoas, aí a gente vai entrar numa controvérsia bíblica. E pelo que eu entendo, a Bíblia ela não pode existir controvérsias, né? Porque olha o que acontece. Pega ali na sua Bíblia, em Provérbios 28, verso 9. Olha só o que diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E a lei de Deus, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que também é chamado de Torá, eles nos mostram a referência à lei de Deus, aos mandamentos, às ordenanças, aos estatutos que Deus nos deixa, para que a gente possa, sim, saber a vontade do Eterno para a nossa vida. E quando você vê que aqui está escrito, olha só, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, você deixa de ter atenção para com a lei, e você vai querer orar, falar com Deus, aqui diz, até a sua oração será abominável. Outra coisa que é abominável para o Eterno é a alimentação, porque quando você deixa de ouvir o mandamento de Deus, a tua oração se torna abominável. E como eu li aqui para você, olha só o verso 25 de Levítico 20, vou ler de novo, ó. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais, ou seja, não sejam abomináveis, não se façam abomináveis, por causa dos animais, né, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vocês, para tê-las por imundas. Ou seja, Deus ele determina o que é imundo, e ele considera que aquilo que você pratica, ou seja, aquilo que você consome de alimento que Deus considera imundo, e que está lá em Deuteronômio 14 e Levítico 11, isso ele faz com que você também se torne abominável para com Deus. Aí você pode pegar lá Levítico capítulo 11 e alguns textos que estão escritos ali que falam, mas isso era só por um dia, porque depois que no outro dia, quando você já passava pelo canal escuso, né, você defecava, então você já passava a se tornar limpo novamente, ou seja, ficava somente um dia a contaminação. Aí eu pergunto, meu irmão e minha irmã, você que está me vendo aqui, você come ali salame, você come presunto, você come mortadela de porco, você come vários e vários alimentos que são contrários às regras alimentares do Eterno, e aí você vem dizer que não, eu comi e agora no outro dia eu já estou purificado. E quando que a tua oração vai ser atendida se você não está apto para poder fazer uma oração ao Eterno? Eu quero deixar bem claro que Levítico 11 e Deuteronômio 14, ele não tem a intenção de fazer com que você seja mais saudável, ele não tem a intenção de que você seja mais perfeito, ele tem a intenção para mostrar que existe um mandamento e ele deve ser cumprido. Da mesma maneira que aconteceu aqui em Levítico capítulo 9, e isso é uma referência ao nosso Senhor Jesus, né? Porque ele é o sacrifício perfeito e ele cumpriu esse sacrifício perfeito, e aqui a mesma coisa acontece para nós. O texto que o Dr. Russell Shedd fala aqui é a mesma coisa para o capítulo 11.
As três partes essenciais do capítulo são os mandamentos, ou seja, as ordens de cumprimento referente à alimentação, a execução desses mandamentos, ou seja, largar essa questão alimentar, e a aprovação divina pronunciada sobre aquilo que havia sido feito. Ou seja, quando você deixa de comer esses alimentos, há uma aprovação do Eterno para aquilo que você fez, ou seja, obedeceu a Deus. Né? E a questão aqui em si não é apenas a questão alimentar, mas é a questão de toda a lei. Você precisa ter esse conhecimento prático da lei de Deus. E quando eu citei que Nadab e Abiú, aqui no capítulo 10, verso 9, que fala sobre bebida, vinho ou bebida forte, que não deveria ser beber para entrar na tenda da congregação, aqui é uma referência que eu também vejo, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, verso 8, que diz: um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações desceu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é uma referência àquela instituição, ou ainda aquele meio religioso, ou ainda ao anticristo que aparecerá e fará com que todas as pessoas se contaminem com o que é errado, com o que é contrário à vontade de Deus. Então, se você não quer se corromper, você não quer beber deste vinho e não ser contaminado por coisas erradas, então você tem que praticar, entender, conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Como a gente já viu lá em 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão e tal. E se a palavra que Paulo está dizendo ali naquele contexto, como ele não tinha Novo Testamento, obviamente está falando do Antigo Testamento, ele está falando do quê? Da Torá, dos mandamentos de Deus, está falando do livro de Levítico que nós estamos estudando, do livro de Êxodo que nós já estudamos, do livro de Gênesis que já estudamos, do livro de Deuteronômio e do livro de Números que ainda vamos estudar. E logicamente dos profetas, está falando ali dos provérbios, dos salmos, tá certo? Dos livros poéticos, históricos, dos profetas em geral, maiores e menores. É desses livros que Paulo está se referindo. E todos eles são úteis para nós, para a nossa vida, para nos exortar, nos ensinar. E se você assim afirma, não, porque Jesus purificou todos os alimentos, peraí, então há uma controvérsia na palavra de Deus. Porque aqui Deus está falando que é abominável para ele. E aí aonde você aprende na sua igreja, na sua denominação, então esses alimentos todos aí podem se consumir, mas então que controvérsia é essa? Será que Paulo estava enganado? Será que a Bíblia é uma controvérsia? Se você acredita que no Antigo Testamento houve uma abolição e no Novo Testamento há é permitido, então você está concordando com principalmente os ateus. Porque são os ateus que acusam essas controvérsias. Será que você serve a um Deus diferente do Antigo Testamento? Ou será que é o mesmo Deus que você serve? Será que é o mesmo eterno, o mesmo Deus que está lá no Antigo Testamento que indicou todas essas coisas? E será que é outro Deus que indicou que agora está tudo liberado no Novo Testamento? Que incoerência é essa do nosso Deus? Será que ele é incoerente? Logicamente ele não é incoerente. Há uma má compreensão pelas pessoas para entender esse texto, que de fato é um texto fácil de entender, são textos fáceis de entender, mas que as pessoas não tomam o capricho de querer entender. Apenas ouvem o que pastores, o que líderes religiosos, o que se intitulam profetas, querem falar, querem passar de mensagem, e aí colocam como, não, eu sei, eu sou o bom, e não querem saber do que está escrito de uma forma simples e fácil de entender. Um texto que eu já falei muitas vezes, que está lá em Romanos, capítulo 11, que está ali a partir, deixa eu ver aqui, capítulo 11, a partir do verso 11 dá para falar que vai começar sobre a rejeição de Israel, não é final, né? Aqui fala referente da oliveira, da verdadeira oliveira. E eu vou tentar traçar um paralelo para você entender melhor o porquê que eu estou querendo dizer que não pode existir controvérsia na palavra de Deus. Presta bem atenção, olha só, imagina que tem uma árvore aqui, tá certo? Uma árvore, você tem uma árvore.
Nessa árvore, aliás, presta atenção, eu tenho minha plantinha, eu vou pegar aqui, ó, olha só. Vou pegar aqui, ó, presta atenção, olha só. Aqui, ó, pezinho de morango, correto? Então, aqui tem um pezinho de morango. Aqui tem os caules, tá vendo, ó? Os caulezinhos. Esses caules aqui, eles são os ramos naturais, correto? São ramos naturais. Aí, de repente, deixa eu pegar aqui uma outra plantinha aqui, ó. Eu vou pegar essa plantinha aqui, ó. É outra plantinha, ó. Aí, de repente, aqui, Deus, ele pega essa plantinha e ele te enxerta no morango. Aí você começa a beber através do caule do morango. Você está enxertado nele. Você foi colocado dentro do morango. Tá certo? E o que eu quero dizer com isso tudo? Porque o que é a verdadeira oliveira? O que é essa oliveira? A oliveira, ela representa a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé nos mandamentos de Deus. Tá certo? E aí o que representa esses ramos? Os ramos naturais, pelo que o próprio Romanos capítulo 11 fala, ele representa o povo judeu, o povo o qual Deus escolheu. Porque Deus escolhe Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Ele faz a sua aliança através da circuncisão em Gênesis 17. E ele faz com que esse povo que está aqui, tem o caule verdadeiro, ele estava lá vivendo os mandamentos de Deus, da forma que eles estavam conhecendo. Claro que não na plenitude do conhecimento da lei de Deus, porque Jesus ele veio justamente para dar essa plenitude da lei de Deus. Então estava lá o povo vivendo, obedecendo os mandamentos de Deus. Tá certo? E o que acontece? Então Deus vai lá e... quebrar aqui um caulezinho que já está seco, ó. Quebrou, pum, tirou. Tá aqui, ó. Tirou, pum. Tirou aqui o caule. O que aconteceu? A oliveira verdadeira, ou no caso o meu pezinho, continuou, tá vivo, tá aqui. Ele tá vivo, segue firme. O que é isso? É a aliança do povo de Deus. Mas teve aqui, os judeus que não aceitaram Jesus aqui, foram arrancados. E aí você sendo... esse pezinho aqui, eu vou pegar de volta, olha só. Você sendo esse pezinho aqui, você foi enxertado agora nessa oliveira, ou seja, nesse meu pezinho, você foi enxertado. E porque você foi enxertado, agora você tem obrigações a seguir. Você tem que beber dessa seiva que está escrito aqui, em Romanos 11. Eu vou pegar o texto para você entender do que eu estou falando. Olha só, abra sua Bíblia aí também, Romanos 11. Verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Isso é o verso 17 de Romanos 11. O que está escrito aqui? Você é participante também dessa seiva da oliveira. Ou seja, você tem que beber dos mandamentos de Deus. Deus instituiu um povo. Essa é a oliveira. Aqui, tu tá ali, tu tá na fé de Abraão, tu tá na fé de Isaac e de Jacó. Você é povo de Deus, ok? Então agora tu tem que beber dessa seiva. O povo judeu bebia dessa seiva. Bebia, que é o quê? É os mandamentos de Deus. Aí ele foi retirado, né? Foi cortado, porque Deus secou o entendimento, que no verso 25 fala isso, ó, veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Ok? Foram tirados, mas a seiva continua ali. Tu tá conseguindo entender o que eu quero dizer? Ou seja, o povo de Deus tá ali, os mandamentos continuam ali, o judeu foi endurecido, foi tirado, mas tá ali, continua firme os mandamentos de Deus, continua firme o povo de Deus, e você foi agora enxertado como sendo o povo de Deus através de Jesus. Você se torna co-participante dessas mesmas promessas. E aí eu pergunto, você vai beber dessa seiva? Você vai se alimentar da palavra de Deus? Ou você vai simplesmente deixar de lado e vai falar que você não precisa beber dessa seiva? Que não precisa se alimentar disso? Olha o que diz aqui na continuação. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Você tem que beber, meu amigo. Se você não bebe isso que eu estou te mostrando, você não está sendo sustentado. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará.
Você entendeu o que eu quero dizer? Por que você precisa beber dessa seiva? Porque se você não beber, você vai secar, você vai morrer. E Deus vai, podar como eu fiz aqui com a plantinha. É isso que vai acontecer com você. Então beba dessa seiva, beba da palavra de Deus, aprenda a Torá, os mandamentos de Deus, aprenda, quando eu falo Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que isso foi dado de diretrizes para o povo de Deus seguir. É a regra que Deus quer para nós seguirmos. Abra lá em Efésios, capítulo 2. Olha o que diz aqui no verso 19. Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, juntos dos santos, ou seja, junto com o povo de Israel. Vocês são juntos, somos juntos. E sois da família de Deus. Você está junto, você não é novo, você não é uma nova aliança, no sentido de nova, plena, acabou a antiga. Não, você é nova porque agora você faz parte, através de Jesus. Essa nova aliança é para você, gentil, é para mim. Para que nós possamos fazer parte junto com Israel, nas promessas de Deus. É isso que é nova aliança. Veja o que diz aqui em Efésios 3, verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, da mesma oliveira. É a mesma coisa. E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, meu amigo, minha amiga, você não tem desculpa para você não querer cumprir os mandamentos de Deus. Tem você achar pela tua cabeça que eu não preciso mais cumprir algumas coisas. Mas é a tua cabeça que está dizendo isso, e não o que a palavra de Deus ensina. E eu quero deixar bem claro para você que o Novo Testamento ele vai te ensinar o caminho da salvação. Com toda certeza vai te ensinar. Mas para você conhecer toda a vontade do Eterno para a sua vida, você precisa conhecer o que diz o Antigo Testamento. Senão você não vai saber com exatidão tudo que Deus quer para você. As pessoas vivem citando, falando, porque você precisa se converter. Aí pergunta, o que é se converter? É nascer de novo. E o que é nascer de novo? É se batizar nas águas. Tá bom, e qual o significado de batizar nas águas? É porque daí você é uma nova criatura e aí você vive em novidade de vida. Tá bom, o que é ser nova criatura e viver em novidade de vida? Se não é seguir os mandamentos de Deus, meu amigo. Se não é seguir a vontade do Eterno para você. Entenda o que eu estou dizendo. Nós precisamos cumprir. E a lei alimentar, ela não serve para te salvar. Ela serve para você cumprir. E Deus vai se agradar porque você vai estar cumprindo. E Ele vai ouvir a tua oração porque você está cumprindo. Se você quer cumprir a lei alimentar porque você acha que vai ter mais saúde, saiba que Deus não se agrada que você está cumprindo algo para você mesmo. Ele quer que você cumpra para Ele, não para você. Se você cumpre, eu não como carne de porco, não como camarão, eu não como essas coisas porque eu quero ter melhor saúde. Então você está fazendo para você, não para Deus. Você tem que cumprir os mandamentos para Deus, porque foi Ele que deixou. Não foi você que deixou, foi Deus. Entende o que eu quero dizer? E por fim, meus irmãos, você pode estar pensando, mas o que tem a ver isso? Isso que está falando é uma blasfêmia contra o Novo Testamento, o que Jesus fez e tal. Então eu quero deixar, quando você que quer ser salvo, eu quero deixar essa última palavra para você, que está lá em Apocalipse 21, que é o verso 27. Se você ainda você acredita que essas coisas contaminadas, que essas coisas que são abomináveis perante a Deus vão permanecer quando já a Nova Jerusalém descer. Tá certo? Olha só o que diz aqui. E não entrará nela coisa alguma que contamine, ou seja, nada que contamine, nada que é impuro entrará ali dentro. E não é só a maldade humana, é qualquer alimento que seja impuro para a alimentação. Também. E cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui é bem claro o texto, meu irmão. É muito claro que, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Não vai entrar nada que contamine, que cometa abominação e que cometa mentira. Não vai entrar. Não vai entrar. Então, se você quer ir para esse local, eu sei que pela sua fé, eu sei que Deus pode te salvar. Eu sei que Deus pode trazer a salvação para você, porque você hoje está ainda comendo alimentos que são considerados imundos e que, através de ser considerados imundos, quem consome, Deus considera abominável. Eu sei que você pode ainda ser salvo, mas eu quero que você entenda que
nada que contamine, nada que cometa abominação e nada que é mentira entrará nesse local, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você goste desse estudo, tá bom? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.